Evangelho, oitava da solenidade do Natal do Senhor, dia 26 de dezembro, festa de Santo Estevão, primeiro mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oitava do Natal do Senhor, dia 26 de dezembro, festa de Santo Estevão, o primeiro mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o evangelista São Lucas também é autor do livro dos Atos dos Apóstolos. E no capítulo 6, que nós ouvimos hoje na primeira leitura, com o martírio de Santo Estevão, ouvimos bem na abertura do capítulo 6 a história, a apresentação, por assim dizer, de quem é Estevão. Os apóstolos, com a continuação do anúncio do Evangelho, começam a acompanhar e a testemunhar inúmeras conversões e aumentam o número de cristãos progressivamente com o testemunho dos apóstolos. A missão e o exercício, por assim dizer, a dupla função dos apóstolos era presidir as orações e fazer a catequese, instruir o anúncio do nome do Senhor. Então, juntamente com o anúncio do Evangelho, vinham depois dois outros exercícios dos apóstolos: presidir as orações e realizar a catequese da comunidade cristã. Porém, estamos no início e as perseguições começam a acontecer. E junto com as perseguições, as necessidades se apresentam. Os cristãos eram identificados porque colocavam, como nos escreve São Lucas no início dos Atos dos Apóstolos, todos os seus bens em comum e dividiam pela necessidade daqueles que estavam passando por algum tipo de privação. Eram grandes os homens e mulheres que passavam por privações, sendo aqueles que vinham do mundo helênico, do mundo grego, aqueles que vinham especialmente do mundo judaico, porque ao abraçarem a fé, muitas vezes eram expulsos dos seus ofícios, expulsos das sinagogas, expulsos da comunidade cristã, eram às vezes colocados para fora de suas cidades e perdiam, inclusive, os seus posses e patrimônios. Bom, isso gerava uma necessidade real de assistência e de socorro. E os primeiros cristãos compreendiam isso muito bem e se tornava uma missão difícil para os apóstolos se encarregarem também desse cuidado e desse serviço em favor da necessidade dos irmãos. Para eles poderem se dedicar à evangelização, ao anúncio do Evangelho, para eles poderem se dedicar ainda a presidir as assembleias litúrgicas e para eles poderem se dedicar à catequese, era necessário que escolhessem outros irmãos que, recebendo a imposição de mãos da parte dos apóstolos, pudessem cumprir esse ofício. E aqui entra Estevão. Estevão foi um desses primeiros 7 escolhidos pelos apóstolos para realizar a diaconia, ou seja, o serviço da necessidade dos fiéis que passavam por algum tipo de privação. Naquele momento era mais evidente
a necessidade das viúvas e dos órfãos. Então, todo o capítulo 7 vai ser o discurso, e a conclusão do 6º capítulo e o capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos será praticamente a história do discurso de Estevão, da defesa que Santo Estevão fez da fé cristã, do grande anúncio que Estevão realiza, percorrendo toda a história da salvação, manifestando que o Senhor é o Messias. E o martírio de Estevão. A celebração de Estevão acompanha o dia de Natal por ele ser o primeiro mártir. E ontem falávamos do discipulado. Mas como assim, padre? O que significa ser o primeiro mártir? Hoje acabamos de ouvir no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o que o Senhor anuncia como parte da missão dos discípulos no mundo. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e reis, ou seja, junto com a missão, virá também a perseguição. Virá também, pois não é o discípulo maior do que o seu mestre, todas as dificuldades que são próprias, todo o ódio contra Cristo também virá contra os seus discípulos. Ontem falávamos que o discípulo de nosso Senhor no mundo reflete a face de Cristo. Jesus é conhecido pelo testemunho dos seus discípulos, mas também a cruz se faz conhecida e outra vez ela é erguida para a crucifixão de outros, também na vida dos discípulos. Não vamos seguir o Mestre se não o seguirmos até a cruz. Não entraremos na glória com o Senhor sem passarmos pela cruz, sem passarmos também por tudo aquilo que Jesus passou. E aqui nós estamos vendo no primeiro dia depois do Natal o testemunho de Estevão, aquele que foi o primeiro mártir, aquele que entregou sua vida por amor a Cristo, que foi inteiramente do Senhor, que o amou do primeiro momento que o conheceu até o último momento de sua vida, que deu o testemunho e não negou. Como podemos recordar São João Batista. Com tanta delicadeza, Lucas, ao escrever a vida de Estevão e o testemunho, nós conhecemos pouco de Estevão, por assim dizer, da sua vida, mas conhecemos tanto de Estevão porque Lucas dedica um capítulo inteiro a Estevão. Vemos apenas a sua eleição no capítulo 6º, vemos também a sua prisão no 6º capítulo, e daí em diante é a discussão, é o testemunho na defesa da fé. E ali Lucas vai delineando o testemunho de Estevão, unindo estreitamente ao testemunho de Nosso Senhor, ao ponto de colocar nos lábios de Estevão a mesma oração, na hora da morte, que Jesus fez no alto da cruz, pedindo que o Senhor perdoe aqueles que o estão matando. Perdoai-os, Senhor. Perdoai-os. Não imputai sobre eles o peso desse crime. O padre estava procurando aqui, achei. No versículo 58, olha como Lucas aproxima os dois testemunhos. E arrastando-o para fora da cidade, como foi Jesus crucificado, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés do jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, enquanto este invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois, caindo de joelhos, gritou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E dizendo isso, entregou o seu espírito. Fantástico. Lucas une de tal forma o discípulo ao seu Senhor no relato da execução de Estevão,
para deixar claro a cada um de nós que o discipulado é um segmento integral de Jesus. Desse Senhor que pequenino é acolhido pelos braços da Virgem Maria. E ontem ouvíamos no vídeo a canção ortodoxa de saudação à Virgem Maria. Que canção tocante, que imagem belíssima da Virgem Santíssima que toma o menino nos braços e canta para ele a sua história, e faz um hino de louvor à dignidade de nosso Senhor e termina dizendo: e irás entregar sua vida no Gólgota. O Gólgota, na tradição hebraica antiga, era o lugar onde estava a sepultura de Adão. Viestes e tomastes a humanidade nos seus braços e tomas sobre si as dores da humanidade, indo ao encontro de Adão. Caminharás ao encontro do homem. Caminharás para acolher o homem na sua dor de morte, para entregar a ele a sua vida. Fantástico! E assim Estevão caminha com o Senhor. Todo o percurso da sua vida cristã caminha para acolher a humanidade. Como assim, Padre, para acolher a humanidade? Veja, meus irmãos, a celebração do Natal do Senhor é a celebração em que marca para nós que Deus acolheu definitivamente a nossa humanidade, a nossa natureza humana. A celebração do Natal me coloca de maneira intensa a pergunta: como eu estou acolhendo o meu irmão e a minha irmã? Como assim, Padre? Veja, ontem na Carta aos Hebreus nós ouvíamos o autor do livro escrevendo de maneira muito clara que Deus não escolheu nascer no meio dos anjos, mas se fez homem como nós. Os serafins e os querubins estão diante do trono de Deus e o adoram e veneram face a face. Entretanto, como ouvíamos outro dia, algum tempo atrás, nas leituras de São Bernardo, falando da Virgem Santíssima, que o Senhor a preservou de todo o pecado, para que ela pudesse ser mãe do Filho de Deus e ao mesmo tempo se tornasse filha de seu Filho. Então, o Senhor preparou a Virgem Santíssima para entregar ao seu Filho a natureza, nossa humanidade perfeitíssima, como Ele sempre desejou, desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade, Deus nos pensou e nos desejou livres do pecado. A natureza humana da Virgem Santíssima, preservada de todo o pecado original, possuindo sobre si todas as virtudes, o esplendor de todas as virtudes, a natureza puríssima, perfeitíssima da Virgem Maria foi entregue nas mãos de Deus e dela o Senhor gerou o Verbo encarnado. Cristo foi gerado no seio da Virgem Maria e assumiu a nossa humanidade. Os anjos contemplam Deus face a face, mas Deus escolheu habitar, meus irmãos, na nossa natureza humana, na nossa humanidade. A nossa humanidade se tornou o trono da Santíssima Trindade, o lugar onde a Santíssima Trindade quis habitar. Nós dizemos, Deus habita nos céus. E poderíamos dizer com muita propriedade, mas Ele escolheu uma outra casa para si. Não só o alto dos céus, mas a nossa natureza humana. Rapaz, que responsabilidade, porque você tem isso nas mãos. A natureza humana, eu e você, nós temos sob responsabilidade em nossas mãos, e como nós estamos cuidando daquilo que Deus escolheu para a sua própria casa. Se um anjo aparecesse para mim e para vocês e dissesse assim: olha, eu tenho aqui nas mãos essa medalha que traz os símbolos da imagem da paixão,
de nosso Senhor. E em nome do próprio Deus, eu lhe digo, essa medalha é abençoada por Ele para ser venerada e amada. Tenho certeza que tanto eu quanto você teríamos um cuidado enorme por essa medalha e uma veneração muito reverente por esse objeto, pelo fato do anjo ter aparecido e ter dito para mim e para você a importância daquele objeto, porque sobre ele está a bênção de Deus e o amor do próprio Deus por aquele objeto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A minha e a sua humanidade, o nosso corpo, o nosso pensamento, os nossos afetos, os nossos sentimentos, a nossa humanidade como tal. Não foi um anjo que me disse, que te disse isso, que veio do céu. Foi o próprio Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós repetimos isso incessantemente a cada oração do Ângelus, ao meio-dia, a cada oração do Ângelus, às 6 horas da tarde. Muitas congregações religiosas têm o santíssimo hábito de começar de manhã cedo, como primeira oração do dia, a oração do Ângelus, antes de dar início à oração das laudes. Por uma antiga tradição, tantas congregações fazem assim, recordando que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, como eu e você, meu irmão, minha irmã, estamos olhando e cuidando da natureza humana que o Senhor nos deu, como nós estamos tendo reverência e amor por essa realidade que o Senhor nos deu, e como nós estamos tendo reverência e amor por essa realidade, bom, em primeira pessoa, porque nós somos homens, e depois, como nós estamos olhando para os nossos irmãos e irmãs a partir dessa realidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como eu estou cuidando do meu modo de pensar, do meu modo de sentir, do meu próprio corpo físico, da minha corporeidade, dos meus sentidos, da minha forma de reagir e interagir com o mundo através dos meus sentidos. Eu tenho cuidado deles com reverência, de maneira que os meus sentidos estejam orientados para as coisas de Deus, meus pensamentos, minhas memórias, meus afetos, meus sentimentos. Eu tenho colocado-os diante do Evangelho, tenho procurado vivê-los para honrar a Deus, para ver Deus glorificado com os meus sentimentos, para ver Deus glorificado com os meus afetos, com as minhas emoções. Muitas vezes precisamos fazer batalhas severas e duras com as nossas paixões e com os ímpetos da desordem que existe em nós por conta do pecado. Mas a nossa natureza humana é sempre socorrida, assistida por Deus e pelos céus, porque o próprio Senhor escolheu-a por morada. E dizemos com toda a propriedade que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Entretanto, sofremos o efeito da presença do pecado que continuamente vem para perturbar e deformar, transformar, ou melhor dizendo, desordenar essa casa. A imagem tão bonita que o Senhor usa para falar sobre a infestação diabólica é a imagem da casa, né? A casa ordenada, vem ele e ele vê que está desordenado, ele já foi expulso daquele lugar. A gente pensa, isso daí é o caso das pessoas em possessão diabólica. Não exatamente. O texto evangélico, quando o Senhor usa essa imagem, se refere mais diretamente à dignidade do batismo. No dia do nosso batismo, a casa foi arrumada, o maligno foi expulso e toda a sua influência foi expulsa, e o estado da graça original, aquele que Deus desde toda a eternidade desejou para mim e para você, foi estabelecido. Só que se essa casa fica vazia, se ela não vem a ser a habitação de Deus, ou seja, como Deus faz habitação em nós? Ouvimos isso no Evangelho, ontem nós recordávamos.
todo aquele que ouvir a minha palavra e aguardar no coração, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Assim é que Cristo faz, que a Santíssima Trindade faz habitação em nós. Todas as vezes em que nós buscamos cumprir o mandamento do Senhor, a Santíssima Trindade faz habitação em nós, pois Ele nos deu a conhecer tudo aquilo que estava no seu coração e nos chamou não de servos, mas de amigos, porque nos deu tudo o que estava com Ele. Ele orou por nós, João 17, e intercedeu para que nós permaneçamos firmes e suplicou ao Pai que pudéssemos ser um e que o nosso coração estivesse unidos. Nós vimos agora no Evangelho de hoje o Senhor dizendo a respeito da perseverança. Seremos odiados, perseguidos por causa do seu nome? Acontecerá que seremos entregues, mas o coração não deve se desesperar, porque o Senhor nos dará as palavras justas. Por que Ele nos dará as palavras justas? Porque Ele está conosco. Não somos nós a providenciar a nossa própria defesa, mas o Senhor virá em nosso socorro. Pois, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio de nós. Pois todo aquele que faz o sinal da cruz, como já falamos várias vezes, invoca o nome de Jesus, o Senhor está presente. Falávamos há poucos dias a respeito dessa súplica na devoção a São José. Ó São José, ajudai-me a invocar o nome de teu Filho nos momentos difíceis da minha vocação, da minha caminhada vocacional. Então, esses são os modos como se estabelece a habitação na casa, pegando aqui a imagem que o Senhor contou a respeito da casa, que foi preparada, mas que ficou vazia, e o demônio que havia sido expulso foi dar uma volta e, percebendo que a casa estava arrumada em ordem, mas vazia, e aqui a gente lembra da imagem do batizado, que recebe a graça do Espírito Santo, mas se ele não caminha no discipulado, ou seja, se ele não faz dessa casa ordenada, dessa casa que foi preparada para a habitação de Deus, lugar da habitação do Senhor, e ele habita a partir do momento que se escuta a palavra, e escutando essa palavra, se escolhe essa palavra, e aí, como o padre já falou outros dias, né, o falar. Deus fala, e quando sua palavra é acolhida, é escolhida e é acolhida, ela se torna ação. Então, acolher, se essa casa é a casa da palavra de Deus, se o nosso coração é o lugar onde a palavra de Deus é acolhida e escolhida, ali é lugar de presença. Deus está ali. A obediência sela o acontecimento da presença de Deus na nossa vida. Fizemos esse percurso de compreensão teológica com tantas imagens, né, nessas duas últimas semanas. Então, assim se estabelece o discipulado. Cada vez que nós vamos ao sacramento da reconciliação e nos confessamos, se estabelece aquela graça que nos foi dada no dia do nosso batismo, e a casa novamente é arrumada. E outra vez se ordena a habitação de Deus, e nós pedimos, em muitos momentos juntos, a partir da catequese devocional, da catequese em favor da devoção mariana, que o Padre Fábio já fez várias vezes com vocês, pedimos a graça a Nossa Senhora de cuidar de nós, de maneira que possamos ser o lugar da habitação de Deus. Lembram a imagem do trono que nós usamos? Que o Padre falava com vocês, que os santos padres usavam com muita frequência essa descrição da Virgem Santíssima, e a iconografia antiga bizantina traz com tanta vivacidade a Virgem Santíssima como trono, aonde se senta o Senhor da Glória. Fantástico isso! E nós confiamos a nossa vida à Virgem Santíssima para ajudar a preparar essa casa. Em outras palavras, à luz agora da celebração do Natal e hoje da festa de Santo Estevão, que ela venha nos ajudar a cuidar da nossa humanidade,
para colocar para fora, a dispensarmos, a tirarmos em nossa liberdade, conduzidos pelas mãos da Virgem Maria, iluminados pelo Espírito Santo, todo tipo de malícia, todo tipo de maldade, de perversão, todo o tipo de paixões que desordenam os nossos afetos, que nos leva do desejo a superar as dores da vida ao desejo de vingança, ou, por exemplo, ao consentimento de aceitar o mal contra outra pessoa. Às vezes nós não temos coragem de desejar o mal contra o outro, mas não sentimos o mínimo escrúpulo de nos alegrarmos por vermos o outro sofrer, quando o outro foi alguém que nos fez muito mal. Não é verdade? Pois é. Então essas coisas todas, elas devem ser tiradas aos pouquinhos do nosso coração, até serem tiradas totalmente. O Padre Fábio ainda fala de maneira muito dócil, ser tiradas aos pouquinhos. O Evangelho diz que tem que ser extirpadas, tem que ser tirada de uma vez só. Acho que é melhor a gente ficar com o Evangelho, só que a palavra é dura, é exigente a beça. É muito exigente, tirar de uma vez só. O Senhor não aceita que seja tirado aos pouquinhos. É ousado suplicar isso. A vida cristã ela é muito ousada. E nós não podemos diminuir em nada essa ousadia. Às vezes vem, tá vendo? Até a tentação de querer dizer, vamos falar aos pouquinhos para a gente não desanimar. Não, os céus estão por nós. Vamos tentar fazer como diz o Senhor. Quando a gente vai se confessar, a gente declara ao confessor que não queremos mais pecar. Entretanto, a fragilidade nos faz, muitas vezes, voltar a cometer os mesmos pecados. Mas o desejo e o propósito do coração deve ser aquele de não voltar mais a pecar, porque o Senhor, quando nos perdoa, Ele nos perdoa sob uma dor enorme por ver aonde nós fomos parar. E quando a gente ama outra pessoa, a gente não quer ver a outra pessoa voltar a sofrer como estava sofrendo antes. Se o perdão é a cura para um sofrimento, não tem como eu te perdoar e ao mesmo tempo não ter no meu coração um forte desejo por não querer ver você sofrer de novo. Eu não posso ser indiferente a isso. Não, eu te perdoo e te perdoo com toda alegria e tenho um forte desejo, um intenso desejo de não te ver sofrer de novo como você sofreu da primeira vez. E deveria ser assim também a súplica de perdão do nosso coração. Eu peço o teu perdão, Senhor, por conta do horror dos sofrimentos que os pecados me trouxeram. Então eu suplico o seu perdão também com um ardente desejo de não voltar a pecar, pelo horror de tudo aquilo que passei, pelo horror de tudo aquilo que provei, de tudo aquilo que senti, do medo que eu senti de te perder. Então tem sentido essa intensidade com a qual o Evangelho pede, com a qual no sacramento a gente é chamado a dizer, de detestar o pecado, de dizer o propósito de não voltar a pecar. E como é importante que a gente peça o socorro dos anjos e dos santos e de toda a Igreja para que esse propósito seja intenso no nosso coração. Por quê? Porque talvez o nosso coração ainda não esteja completamente convencido e consciente dos perigos que rondam à nossa volta através da malícia, através da maledicência, através da perversão, dos desejos e dos afetos. Muitas vezes não temos clareza do quanto essas coisas podem nos levar a uma ruína realmente grave da alma. E por isso não desejamos de forma tão ardente
como uma criança que não consegue perceber todo o perigo que tem diante de si. Por não perceber todo o perigo que tem diante de si, ela não teme intensamente aquilo que está ali. Mas a partir do momento que ela tivesse uma consciência clara de todo o perigo que tem ali, ela temeria e evitaria seguramente fazer aquilo que está fazendo agora. E da onde a gente pode recolher isso? Se a gente pega um exemplo próximo dos pastorinhos em Fátima, depois que viram o que eram as penas do inferno, o horror pelo pecado e a urgência na oração pelas almas aconteceu de maneira imediata no coração deles. E poxa, será que todos nós vamos ter que também vermos o inferno e as dores do inferno para termos essa mesma urgência no coração? Nós temos a celebração do Natal diante de nós. Será que o testemunho do amor do Senhor não é suficiente para consolidar no nosso coração esse desejo? Precisamos olhar o horror da punição bem de perto para poder temer as consequências? Quando nós temos as portas do amor escancaradas para o conhecimento, o Senhor escancarou as portas do amor para que possamos olhar e nos apaixonar pelo amor que Ele declara por nós. Mas se isso não for suficiente, muito bem, vamos olhar as punições e as penas infernais, porque se o amor não foi suficiente para nos convencer, talvez ver a dor das penas infernais seja. Mas olha o que a celebração do Natal nos entrega, meus irmãos. Estevão, na hora da sua morte, tinha diante de si a humanidade dos seus algozes, ali, que por conta da ausência da fé, não conseguiam superar a maldade, superar o ódio, superar o desejo de morte que abundava de todos os lados e que envolvia-os de todas as formas, a ponto de suspenderem o juízo diante da verdade que declarava Estevão e de se precipitarem contra ele para arrancar-lhe a vida. Mas Estevão permaneceu amando-os, vendo a imperfeição do coração deles, suplicou por Deus que tivesse misericórdia. Ele apelou ao coração de Deus sobre aquilo que o coração de Deus é mais mole, sabe? Ele foi ali, vou pegar aqui, porque eu sei que o coração de Deus aqui é mole, porque o coração de Deus é misericordioso. Então ele foi exatamente ali dizer: Senhor, misericórdia deles, perdoai-os. Ele poderia falar de toda a desgraceira que ele estava vendo presente naqueles homens e que ele estava recolhendo na própria pele. Mas ele se uniu a Deus sobre aquilo que é mais caro e estimado aos olhos de Deus. Como Deus ama a nossa humanidade, Estevão amou também a humanidade dos seus irmãos. E diante do mal que ele via presente na humanidade de seus irmãos e que ele não tinha o poder de arrancar deles, porque pelo amor que Estevão sentia a cada um dos seus algozes, se fosse possível a ele, Estevão, eu tenho certeza, ele arrancaria toda a maldade, toda a perversão, toda a soberba, todo o orgulho, toda a vaidade que estava ali presente e que adoecia a humanidade de cada um deles, transformando-os em assassinos, em homicidas, como o demônio é.
Se fosse possível, ele faria isso, ele arrancaria. Mas não era possível a Estevão realizar esse ato de arrancar todas essas coisas. Mas era possível a Estevão permanecer amando-os, apesar de tudo isso. E essa foi a escolha que Estevão fez, a escolha que eu e você somos chamados a fazer nesse Natal. E aí então Estevão apelou para o coração de Deus. Não era possível a Estevão arrancar todo o mal que estava presente na humanidade de seus irmãos. Mas ele então foi até o coração de Deus e pediu ao coração de Deus aquilo, tocou no ponto frágil do coração de Deus e disse: Senhor, eu não posso arrancar, mas eu quero que esse mal se extinga, porque eu os amo. Então eu te peço, no seu poder infinito, o Senhor pode perdoar. E por meio do perdão se extingue o mal presente no meio de nós. E por meio do perdão se torna possível a libertação dos corações. Por isso eu te peço, perdoa-os, Senhor, pelo que eles fazem. Foi a súplica que outro dia nasceu entre nós durante a meditação. A celebração do Natal é a celebração do perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, amai-vos uns aos outros. O Natal nos traz essa transformação. Olharmos com os olhos de Deus. A nossa humanidade é a humanidade de nosso irmão, irmã. Por isso podemos dizer: Senhor, perdoai-me pelos meus pecados. Eu te suplico, Senhor, perdoai-me. Eu te suplico, eu preciso do teu perdão. Porque há anos eu luto para extinguir essa presença do mal dentro de mim, mas ainda encontro tanta vulnerabilidade e tantos espaços dentro de mim de consentimento para que esse mal volte a acontecer. Eu preciso do teu perdão. Perdoai-me, Senhor, eu te suplico, quantas vezes for necessário, perdoai-me. Pois com o teu perdão é possível declarar a paz. E com o teu perdão é possível que se extinga o mal e a separação que há entre nós. Eu preciso do teu perdão, perdoai-me, Senhor. E a certeza do perdão de Deus vai pouco a pouco aumentando o nosso amor por Ele e o vigor do nosso coração para rejeitarmos toda a maldade que possa vir a tentar nele encontrar espaço. Da mesma forma, meus irmãos, nós somos chamados a olhar para os nossos irmãos e irmãs que têm uma natureza humana como a nossa. E vendo a presença da maldade, da malícia, da inveja, do orgulho, da soberba, da vaidade, do egoísmo presente neles, recordar que o Senhor os ama e recordar que o Senhor escolheu também a vida de cada um deles para ser o lugar do seu repouso, o trono soberano da Santíssima Trindade. E amando cada um dos nossos irmãos e irmãs e sofrendo por ver presente todas essas coisas que tornam aquele lugar bendito, escolhido por Deus, um lugar terrível, sem termos o poder de ir até lá e arrancar, depois de termos transmitido e testemunhado o amor, como Estevão testemunhou, Estevão transmitiu, Estevão perseguido, caluniado, ofendido, não caluniava, não ofendia, disseram mentiras contra ele e ele não acusou e não chamou ninguém disso ou daquilo. Ele testemunhou o amor, mas nem o testemunho do amor declarado era suficiente para tirar o mal que existia dentro deles, ou para que levasse eles a desistir daquele mal. Então Estevão apelou para o coração de Deus e suplicou: perdoai-os, Senhor. Perdoai-os pelo que eles estão fazendo. Porque assim como o teu perdão
está curando o meu coração de toda inclinação à maldade e de todo o desejo de mal, e está me levando a abandonar o pecado, eu peço também, Senhor, o teu perdão por esse meu irmão, por essa minha irmã. Perdoai-os, Senhor. Perdoai-os, eu te peço. Não conta esse pecado. Perdoai-os. Porque por meio do teu perdão será possível que aconteça essa libertação. Será possível que se dê essa santificação. E Estevão, com todo o seu coração, entrega o seu espírito nas mãos de Deus, pedindo essa graça. E vocês querem saber se Deus acolheu a prece de Estevão? São Paulo. São Paulo apóstolo. Ali ainda se chamava Saulo. E era um daqueles que comandava a execução de Estevão. O Senhor ouviu as orações de Estevão. E aquilo que, por toda a sabedoria que Paulo, um homem letrado de grande formação, um judeu com a formação mais elevada possível, mas toda a inteligência e conhecimento de Paulo não foi suficiente para que ele pudesse abraçar a verdade. A súplica pelo perdão de Estevão, diante da imperfeição de Paulo, completou o que faltava ao coração de Paulo para que ele conseguisse. Ao declarar e ao suplicar o perdão por ele, Estevão se uniu à humanidade ainda imperfeita de Paulo para colher a plenitude da Trindade, a fim de que ele pudesse, no tempo oportuno, conhecer e acolher o nome de Jesus e então se tornar o grande apóstolo das gentes, se tornar, finalmente, templo belíssimo, de onde a Santíssima Trindade veio fazer morada e de onde Cristo foi anunciado a tantos povos e nações. Peçamos a intercessão de Santo Estevão pela nossa perseverança na fé. E peçamos a intercessão de São Paulo Apóstolo para que também nós possamos entregar a nossa vida como discípulos missionários do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Estevão, de São Paulo Apóstolo e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.